Olá, queridos amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Esse trimestre estamos estudando a respeito provados no fogo. Esse é o tema desse trimestre e a cada semana estamos avançando um pouquinho mais no estudo e na compreensão desse importante tema a respeito de como Deus usa o sofrimento para lapidar o nosso caráter e nos preparar a todos para o céu. Por isso, seja bem-vindo mais uma vez, quero convidar você a tomar a sua lição e vamos essa semana aprender sobre mansidão no crisol. Um tema muito importante que é a compreensão do assunto da mansidão, tá bem? Antes, porém, de começarmos o estudo mais uma vez, quero convidar você a nós orarmos e pedirmos a bênção do Senhor para um momento de estudo que teremos agora. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos orar e suplicar que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos ajudando e que nós possamos compreender a Tua mensagem para nós hoje. Abençoe a cada amigo, a cada amiga que nesse momento se une a nós no estudo da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue sua lição e vamos então para a 10ª semana desse terceiro trimestre, onde estamos aprendendo sobre mansidão no crisol. E o verso-chave, que veio para nós, o verso para memorizar, é uma das bem-aventuranças proferidas pelo próprio Cristo quando esteve aqui na terra, no seu famoso Sermão da Montanha. Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a lição vai falar a respeito de mansidão. A própria lição, o autor da lição, definiu mansidão como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimentos. Essa foi uma boa definição que ele apresentou para todos nós. Então nós somos desafiados a suportar os danos com paciência, sem ressentimentos. Isto é ser manso, segundo o autor da lição. É uma característica que não é muito respeitada na cultura atual. Parece-nos que as pessoas que são mais pacíficas, mais mansas, elas são consideradas pessoas fracas. Parece que esse é o conceito da sociedade atual. Mas nós devemos entender que a Bíblia nos ensina a sermos mansos, a termos a mansidão. E vamos ver também que a mansidão pode ser traduzida como humildade. E é claro que humildade é uma das belas características que nós temos apresentadas na palavra de Deus. Não é um fim em si mesma, a lição deixou isso bem claro. A mansidão é para benefício dos outros. E o crisol, ou seja, o momento de sofrimento que o cristão passa, ele é um ótimo local para ser desenvolvida a mansidão. E as pessoas mansas, elas podem ser poderosas testemunhas de Deus. Esse é um aspecto muito importante que a lição trouxe para nós. Então vamos entender melhor o que a Bíblia ensina a respeito da mansidão e como que as adversidades da vida, ou estarmos envolvidos em problemas, sofrimentos, pode contribuir para que desenvolvamos a mansidão. Aqui na parte de domingo, trouxe o pensamento de um autor, Oswald Chambers, onde ele diz que devemos nos tornar pão quebrado e vinho derramado. E a lição buscou, então, compreender o significado dessa expressão. O que quer dizer ser pão quebrado e vinho derramado? Quer dizer que muitas vezes Deus nos coloca numa situação de provas para que nós abençoemos outras pessoas. E a lição trouxe 2 exemplos para nós. Primeiro, Moisés, que foi chamado a enfrentar fofocas, críticas, enquanto ele conduzia o povo de Israel rumo à terra prometida. E um outro exemplo foi José, que enfrentou a traição e a prisão injusta, mas a despeito de estar no crisol, sofrendo injustamente, ele confiou no Senhor, ele foi aprovado estando no crisol, e ele se tornou governador de toda a terra do Egito.
E graças à sua sábia administração, um dom que Deus deu a ele, milhares de vidas foram salvas. Então a lição trouxe o exemplo de José. E a lição diz que Deus permitiu essas situações para que a vida de seu povo pudesse se tornar um palco da atuação da graça e cuidado de Deus para o bem deles e para o bem também de outras pessoas. O exemplo de José, claro, né? Foi para o bem dele que Deus finalmente permitiu que ele passasse por tudo aquilo. O seu caráter estava sendo lapidado e também para o bem de toda a nação do Egito, que finalmente foi abençoada pela administração de José. A lição de domingo trouxe também para nós o exemplo de Ezequiel. Interessante, né? Como Deus vai usar o profeta Ezequiel não apenas como seu porta-voz, mas Deus permitiu que Ezequiel experimentasse na pele o sofrimento, o crisol, para que através da experiência de Ezequiel, o povo de Israel fosse ensinado. Eu queria ler com vocês alguns versos, Ezequiel 24, 1, 17 e 18, que diz assim: geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Ou seja, a questão da morte está envolvida aqui no diálogo de Deus com o seu profeta Ezequiel. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde, morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido ordenado. Então veja, o caso aqui é a perda da própria esposa. O profeta Ezequiel perde a sua esposa. Deus vai usar esse momento para ilustrar e ensinar seu povo grandes verdades. No verso 21 de Ezequiel 24 também continua: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Olha aí, agora Deus introduz a questão do santuário, do templo em Jerusalém, que nas palavras do profeta eram o mais alto orgulho e a delícia dos olhos do povo. Verso 24, assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou Senhor Deus. E no verso 25 e 26, Deus diz: filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo e a sua glória, a delícia de seus olhos e o anelo de sua alma e a seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar a notícia pessoalmente? O que está acontecendo aqui? Bom, nós entendemos de que provavelmente a esposa do profeta Ezequiel já estivesse adoentada. E Deus, sabendo que ela morreria, usa essa situação para abençoar e ajudar seu povo. A esposa de Ezequiel, a quem ele amava, estava doente e a morte dela foi resultado de uma ação direta da parte de Deus. Agora, na língua hebraica, com frequência, se diz que Deus fez aquilo que finalmente ele permitiu que acontecesse. Não é que Deus provocou a morte da esposa, mas como ela estava doente, Deus permitiu que ela morresse e, ao permitir, usa essa situação como uma ilustração. Quando eu li isso aqui na lição desta semana, eu me lembrei de um episódio do ministério de Cristo, né? Lá em João, né? Eu acho que capítulo 9, lembra? Quando os discípulos perguntam assim para Jesus sobre um cego de nascença: mestre, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: bom, isso aqui foi para que fosse vista, para que fosse manifestada a glória de Deus. Então não é que Deus provocou a cegueira daquele homem, mas já que ele nasceu cego, Deus usou então esse momento para glorificar, para trazer luz às pessoas que estavam ali naquela circunstância. O mesmo aconteceu também com Ezequiel. Então, na língua hebraica, eu quero relembrar, Deus muitas vezes, a ele é atribuído fazer algo que ele não fez, mas permitiu que acontecesse.
Satanás é o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Isso tem que ficar claro para nós. Contudo, Deus se alegra em usar o mal perpetrado, operado pelo inimigo, para disso nos tornar, para disso fazer bem aos seus filhos. Então, no texto, Deus está comparando a esposa de Ezequiel ao santuário. Assim como Ezequiel era a sua esposa, né, a delícia de seus olhos, o santuário era a delícia dos olhos do povo de Israel. Mas assim como a esposa do profeta morreria, eles também perderiam o seu santuário. Basta lembrar que nós estamos falando de um profeta, Ezequiel, que também foi cativo para a Babilônia. Ezequiel é contemporâneo de Daniel e ele também foi levado cativo para lá. Agora ele escreve nos anos que antecedem a destruição do templo por Nabucodonosor. Fato que finalmente se confirmou no ano 586 a.C. Então era desses eventos que Deus estava falando. Então a experiência de Ezequiel nos mostra que dedicar-se ao serviço de Deus não significa imunidade contra o sofrimento e infortúnio. Porque ele era um servo de Deus e ele perdeu sua esposa. Então, às vezes parece que os mensageiros de Deus são mais assaltados do que outros, não ativamente empenhados na causa divina. Essa foi uma reflexão muito interessante que a lição da Escola Sabatina trouxe para nós essa semana. Muitos desastres acometem os que se dedicam a Deus em algum campo missionário. Por vezes, morte repentina ou penosa enfermidade sobrevém aos fiéis. E essas calamidades não devem ser consideradas como golpes do juízo divino. Elas são resultado da obra de Satanás. Entendeu? Então, muitas vezes o sofrimento que se abate sobre os servos de Deus, não é Deus que provoca o mal, ele nunca provoca o mal. Mas é Satanás que é o originador, como diz a lição, não só do sofrimento, mas também da morte. A nossa igreja no Brasil passou por um momento, tivemos uma notícia muito delicada e triste, né? Do pastor William Borges e de sua esposa Adriana, que no dia 15 de agosto faleceram aí por um ataque, por um acidente terrível, né? Enquanto eles se dirigiam a um concílio pastoral lá na Bahia. Pastor William e sua esposa, eles pastoreavam o distrito de Cachoeira da Onça, lá em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Eu fui pastor dessa igreja por 5 anos. Conheço bem ali a região e que triste para nós foi receber a notícia do acidente. Um pastor tão jovem, ele e sua querida esposa. Eu vi algumas imagens do programa que aconteceu anterior ao acidente, da pregação que ele fez, da mensagem que ele trouxe para a igreja. Isso de fato mexeu com o nosso coração. Nós temos que orar pela família enlutada, pela filhinha que fica, mas Deus vela pela morte dos seus santos. E nós acreditamos de que esse querido pastor e sua esposa estão descansando agora, aguardando o chamado de Cristo na primeira ressurreição. Mas você percebe que os servos de Deus muitas vezes passam por infortúnios, por sofrimentos e também a morte. Mas Deus está conduzindo todas as coisas para o bem de seus filhos. É Satanás quem provoca o mal, mas Deus consegue transformar o mal em bem para seus filhos. De alguma maneira, Deus cuida de todos nós e redundará o mal em bem em algum momento. A gente tem que confiar nisso. Na parte de segunda-feira, nós temos Moisés intercedendo pelo povo, né? Intercedendo pela graça. Em Êxodo 32, você conhece o contexto, né, do que ali está escrito. Moisés, ele subiu ao monte, Deus o chamou para que subisse ao monte, ele lá esteve por vários dias, 40 dias. Arão e os outros israelitas achavam que Moisés não voltaria mais, quiseram ali fazer um ídolo a quem eles pudessem seguir e adorar. Arão consentiu nessa calamidade, né? Nessa decisão tão infeliz,
juntaram todos os metais que eles possuíam ali, todos os metais preciosos, fizeram um bezerro de ouro e agora começam a adorar esse bezerro, a oferecer sacrifícios a esse bezerro. Que coisa interessante, né? Esse povo de Israel que há poucos instantes vira o mar vermelho se abrir, haviam cruzado em terra seca, haviam testemunhado o poder desse Deus, agora se dobra diante de um ídolo de metal que eles fizeram. E ali, interessante a história, né? Enquanto eles estão lá num processo de idolatria, Deus diz assim para Moisés: Moisés, desce lá no arraial, porque o povo que você tirou do Egito está lá, em pecado. Interessante, né? Deus dizia assim para Moisés: é o povo que você, Moisés, tirou do Egito. Estão lá, em rebeldia. E aí, então, Deus diz assim: eu vou acabar com esse povo aí. Eu vou esquecer esse povo é muito desobediente. E então Moisés começa a interceder pelo povo. E então Moisés começa a lembrar a Deus, interessante o diálogo, né? E Moisés diz assim para Deus: mas escuta, foi o Senhor que tirou esse povo da terra do Egito. E o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que faria dele uma grande nação. O que dirão as nações, as pessoas, que quando souberem que o Senhor, destruiu o povo que o Senhor mesmo havia prometido que seria povo peculiar? Interessante o diálogo, né? Então Deus ali se coloca como um intercessor por seu povo. E então Moisés faz o Senhor lembrar de suas promessas. Aquilo tudo ali era um teste para Moisés. É claro que Deus não iria destruir seu povo, é claro que Deus iria cumprir suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, mas era aquele ali um teste para o povo, um teste para Moisés. E Moisés foi aprovado no teste. Interessante que Moisés desce com as 2 tábuas da lei, e lá, quando ele vê aquela idolatria toda, ele pega essas 2 tábuas, ele as quebra no chão. Ali nós temos um apelo de Moisés para a fidelidade, os levitas vêm para o lado de Moisés. Bom, resultado, 3.000 pessoas morreram naquele dia. 3.000 idólatras morreram. E Moisés foi aprovado no teste e Deus ensinou uma grande lição também para o povo. A Bíblia vai dizer que não houve nunca sobre a terra um homem mais manso que Moisés, o homem mais manso da terra. E a lição está falando a respeito, né, da importância de nós sermos mansos, que é no crisol que se desenvolve a mansidão. Moisés aprendeu muito bem isso, né, por todos os anos que ele esteve liderando o povo em direção à terra prometida. Na parte de terça, vamos ver uma outra faceta da mansidão. Tem que ver com a forma como nós tratamos as pessoas que nos ferem, as pessoas que nos fazem mal. Então, terça fala sobre amar quem nos fere. Amar nossos inimigos é como amar a pérola que está na lama e não a lama que envolve a pérola. A lição colocou essa diferença de uma forma muito interessante. Nós nos tornamos amáveis quando percebemos o quanto Deus nos ama. Essa é uma verdade fundamental. Só o amor desperta o amor. E o texto então de Mateus 5, 44, 45 é o texto que a lição trouxe para a nossa reflexão. Eu, porém, vos digo, Jesus está falando, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Que lição tremenda, né? Deus está aqui dizendo: eu faço vir a chuva sobre bons e maus. Então vocês também devem tratar bem os bons e os maus. Vocês devem amar os bons e os maus. Vocês devem amar os vossos inimigos. Vocês devem orar pelos que vos perseguem. Essa é a essência do ensino de Jesus. E então ele vai concluir o seu ensino dizendo no verso 48: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Esse texto, como bem lembrou a lição, tem sido um objeto de muita discussão. O que é ser perfeito como Deus é perfeito? É possível nós sermos perfeitos como Deus é? Bom, o sentido é, nós devemos amar como Ele ama. Esse é o sentido do texto. Para amarmos como Deus ama, requer mansidão de coração. E essa mansidão é só Deus quem pode dar. Então,
Amar a quem nos fere é nós estarmos dispostos a amar mesmo aqueles que nos fazem mal. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Há poucos dias eu conversava com um casal e uma senhora dizia para mim quão difícil era para ela lidar com alguém que fazia tão mal para ela, tanto mal para ela. Ela dizia, pastor, eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu estou ficando doente, eu fico tensa, eu tenho ido aos médicos constantemente porque eu vivo tensa, apreensiva. O que eu faço? Eu disse para ela uma coisa, né? Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Porque quando você perdoa aquele que fez mal para você, você se liberta. E enquanto não perdoamos, nós ficamos escravos daquela pessoa. É isso mesmo. Nós não podemos ser escravos de ninguém e de nenhuma situação. Então você não pode viver escravizado por uma situação do passado, por algo que fizeram com você há 5, 10, 20, 50 anos. Isso não pode atormentar você. Nós temos que nos livrar desses castelos assombrados do passado. E o caminho é o perdão. Eu disse para essa senhora, você tem que perdoá-la. Mas como, pastor, eu disse, isso não é humano. Isso é Deus quem faz. Você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus opere em sua vida o perdão. É Ele que opera isso em nós. E a lição falou justamente isso. E quando chegamos à parte de quarta-feira, nós vemos aqui o exemplo de mansidão do próprio Jesus. E em Mateus 11, 28 e 29, nós temos o maior convite que poderia ser feito ao homem. Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso, né? É somente indo a Cristo que nós podemos encontrar forças para amar mesmo quem nos odeia. É somente com o amor dele em nosso coração. E o verso 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, Cristo é a mansidão em pessoa. E quando a lição falou aqui sobre boca fechada, a lição estava se referindo aos episódios de Jesus diante de Anás e Caifás, naquela madrugada em que ele foi injustamente julgado e condenado. Por várias vezes ele foi falsamente acusado. Eles trouxeram falsas testemunhas. Eles falaram tudo contra Jesus. E em vários momentos Jesus não abriu a sua boca. E a lição colocou algo muito interessante, né? A lição colocou que o silêncio muitas vezes ensina mais do que qualquer argumento. Foi por isso que Jesus escolheu ficar em silêncio muitas vezes. O silêncio de Cristo era uma prova da sua inocência. Então a lição trouxe esse exemplo maravilhoso de Cristo para nós. Então a lição diz assim, parece que o silêncio em face do sofrimento injusto é um testemunho maior da glória de Deus do que corrigir as pessoas. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não corrigiu aqueles que o acusavam injustamente, mas o seu silêncio foi uma acusação severa de que eles estavam sendo injustos com aquilo que eles estavam fazendo. O que mais me impressiona nesse procedimento de Jesus é que ele, sendo injustiçado, ele confiou no Senhor para que Deus finalmente operasse a justiça. Ele não trouxe para as suas mãos o resolver o problema. Isso ensina para mim e para você algo muito especial. Muitas vezes nós temos que deixar Deus que Ele resolva, que Ele faça a justiça, não tomar em nossas mãos o problema ou tentar fazer justiça com as próprias mãos. Essa não é a função nossa, nem o conselho que a palavra de Deus nos oferece. E então a lição trouxe para nós também o exemplo aqui do apóstolo Pedro, que aprendeu a ser submisso com Jesus e depois escreveu sobre Jesus. Em 1 Pedro 2, verso 18 em diante, a palavra de Deus diz assim, Pedro aconselha, sede submissos, servos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato,
mas também ao perverso. Olha aí. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, pergunta Pedro, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele, que nunca pecou, passou pelo sofrimento. E olha como ele se comportou. Nós que somos pecadores, passamos pelo sofrimento. Devemos nos comportar como ele se comportou, porque ele enfrentou circunstâncias muito mais adversas do que as que nós enfrentamos. Então Pedro está ensinando o exemplo de mansidão de Jesus para que nós aprendamos a lidar com as pessoas que nos fazem mal. Né? Muito interessante isso. Boca fechada. E a lição conclui então na parte de quinta-feira, quando fala sobre nossa rocha e nosso refúgio. Aqui o texto principal é o Salmo 62, um salmo escrito por Davi. A lição disse que, em geral, as pessoas orgulhosas, arrogantes e agressivas, elas sofrem de baixa autoestima. Entendeu? Então, quando uma pessoa é muito arrogante, muito orgulhosa, ela está tentando se sentir melhor por uma insatisfação que ela tem no coração, por uma baixa autoestima, por uma desvalorização. Ela não se considera de valor. E para, às vezes, se ficar bem ou se manter feliz, tem que fazer isso à custas de outrem, pisando pessoas, humilhando pessoas, etc. e etc. A lição disse que isso é um disfarce para algo que lhes falta. Interessante, né? É bem isso que a psicologia também ensina. Muitas vezes a nossa insatisfação é lançada sobre a experiência de outras pessoas. A pessoa que está de bem com Deus, que ela é bem resolvida, que ela busca a mansidão na sua vida, ela não vai ficar pisando nas pessoas, ela não vai ficar humilhando ninguém, ela vai querer ficar bem com todos. Então as pessoas que são cheias de picuinhas, como a gente chama, pessoas que são problemáticas, fofoqueiras, que estão sempre causando intrigas, é por um problema pessoal que não foi resolvido. A pessoa não está bem, a sua autoestima está baixa, falta segurança, falta dignidade, falta aceitação. E essas três coisas, segurança, dignidade e aceitação, sabe aonde nós encontramos? Na pessoa de Jesus. É por isso que Jesus é a única solução para nós. Davi entendeu isso. Davi foi uma pessoa cheia de altos e baixos em toda a sua história. E olha no Salmo 62, que lindo salmo ele compôs. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Olha que lindo. Minha alma espera silenciosa. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Já viu um muro, quando está quase caindo e você vai lá e facilmente ele cai? Às vezes se faz isso com pessoas que estão em problemas. E então Davi pergunta, até quando vocês vão agir assim? Vão empurrar para o buraco quem já está no penhasco? Só pensam em derribá-lo de sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Essa era a atitude das pessoas em torno de Davi. Então Davi dizia, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ou seja, Davi estava testemunhando pessoas que queriam seu mal, que estavam contra ele, mas ele convidava a sua própria consciência, né, a esperar em Deus e não ligar para isso que estava acontecendo. Somente Ele é minha rocha, é minha salvação, meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Deus
De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Em Deus está a forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E nesse salmo, inspirado de Davi, o Salmo 62, ele repete por várias vezes, né? Deus, espera em Deus, somente em Deus, ó minha alma, espera em silêncio. E ele traz uma frase aqui no Salmo que é maravilhosa: derramai perante ele o vosso coração. Você sabe que se nós sofremos de baixa autoestima, de insegurança, nós temos que derramar nossa alma perante o Senhor. É Ele quem nos compreende. Esse é o caminho para você vencer a baixa autoestima. Você tem que derramar a sua alma perante o Senhor. Você tem que contar para Ele tudo o que está acontecendo. Os momentos bons e tristes, as alegrias e tristezas. Você tem que contar tudo para Deus. Ouça uma coisa com atenção. Deus não é um pai neurótico que só quer ouvir boas notícias dos filhos. Deus quer ouvir o que está acontecendo. Então você deve permitir que Deus saiba de tudo que se passa em sua vida. E quanto mais nós contamos para Deus o que vai no íntimo do nosso coração, mais nós nos tornamos amigos e mais aprendemos dele a verdadeira mansidão. E eu queria terminar a lição com a citação do Desejar Todas as Nações, página 234, onde está escrito: as dificuldades que temos de enfrentar podem ser gradualmente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade do nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos, e esses deixarão de lançar sombra sobre nosso coração. Interessante, né? Que palavras sábias! Se a mansidão de Cristo habita em nosso coração, aquilo que as outras pessoas fazem para nos atingir, não atingirá. Por quê? Porque o nosso refúgio está no Senhor, como disse Davi agora no Salmo 62. A mais elevada prova de nobreza de um cristão é o domínio próprio. A pessoa que, diante de maus tratos e de crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nela sua perfeição de caráter. Quando eu li esse texto, eu me lembrei instantaneamente do episódio de Moisés ferindo a rocha. Moisés perdeu a paciência. E aquela perda de paciência custou-lhe o direito a entrar na terra prometida. É claro que Deus tinha plano melhor para ele, né? Mas Deus queria ensinar. Aquela rocha era um emblema de Cristo. E a ilustração divina se perdeu porque Deus não pôde se revelar através de seu servo que perdeu a paciência. Pastor Arilton, o homem mais paciente da terra, também perdeu a paciência? Perdeu. Então não fique triste quando você perder a paciência em algum momento. Mas quanto mais perto ficarmos de Jesus, quanto mais dele aprendemos a verdadeira mansidão, mais mansos nós seremos. E não se esqueça do verso-chave dessa semana. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Que Deus conceda a mim e a você a mansidão de Cristo. E é claro que essa mansidão, ela se desenvolve no crisol. E Deus vai permitindo que situações pequenas, adversas, se aproximem. E quanto mais leais formos a Ele nas poucas coisas, também seremos leais nas muitas. Então é uma lição tremenda para mim e para você. Que nós aprendamos aos pés de Cristo a verdadeira mansidão que nós precisamos para um dia herdar o reino dos céus. Vamos orar? Pai Santo, dai-nos desta mansidão. Nos ajude, Senhor, a aprender contigo, a amarmos nossos inimigos, a respeitar a todos, a entender as pessoas agressivas, as pessoas
que têm dificuldade em aceitação e que nós possamos compreender e ajudar a todos os que pudermos. Se nós precisamos perdoar alguém que nos fez mal no passado, dai-nos a força necessária para isso. Se temos sido nós as pessoas agressivas, intolerantes, muda, Senhor, o nosso coração. Tira de nós esse coração de pedra, duro e insensível, e coloca um coração de carne, sensível à voz do Teu Espírito. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia na lição dessa semana. Não deixe de se inscrever no canal, tá bem? Se inscreva aí. Faz outra coisa, por gentileza, pegue o link dessa lição e partilha com seus contatos. Se você gosta do conteúdo, partilha também com outras pessoas e nos ajude a abençoar outras vidas. Um abraço carinhoso e a gente se vê no próximo vídeo.